3h43, o Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou que vai investigar junto com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a morte do cachorro Golden Retriever Joca durante uma viagem aérea da companhia Gol. Quem tem as informações é Gabriela Rangel. Da Polícia Civil aqui em São Paulo sobre a morte do cachorro Joca, que foi embarcado em um voo errado da Gol. A família do tutor fez um boletim de ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente em Guarulhos. O caso foi registrado como prática de abuso de animais e neste momento um dos focos da investigação é levantar quem eram as pessoas responsáveis por esse transporte. É o que explica o delegado do caso, o doutor Antônio Desgualdo. Por que ele foi parar no local diverso do destino, como é que ele foi recepcionado nesse lugar, quem o recebeu, quem cuidou da parte do transporte e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos dessas informações concretas para que, a partir daí, nós possamos desdobrar as diligências e identificar exatamente quem são os responsáveis. Além da investigação da Polícia Civil, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que a pasta também vai investigar em conjunto com a ANAC o caso. Os dois órgãos anunciaram criar um grupo de trabalho para determinar regras do transporte de animais. Vamos ouvir essa explicação do ministro. A gente já criou um grupo de trabalho interno, primeiro para a gente poder averiguar, checar junto às companhias aéreas, para o quanto antes isso ser esclarecido à sociedade brasileira. E segundo, a gente quer cada vez mais, com todos que defendem essa causa, pensar ao lado da ANAC políticas públicas em defesa da causa animal do Brasil, que é uma defesa de todo o povo brasileiro. O cão da raça Golden deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para o aeroporto de Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo do tutor. Só que o cachorro foi embarcado para Fortaleza, mais de 2.000 quilômetros de distância de Sinop. O tutor João Fantasini foi informado do erro pela empresa apenas quando chegou no Mato Grosso e aí voltou para Guarulhos, onde já encontrou o Joca morto, como contou a TV Globo. Veio uma moça lá de dentro que ela falou que ela era gerente. Ela falou assim, ele não se sentiu bem no voo. Aí eu virei para ela e perguntei se ele tinha morrido. Foi o que o meu veterinário falou. Ele era testado para um voo de 2h30. Eles fizeram quase 8 horas de voo com ele. Ele era um filho para mim. Eu sempre falei que ele sempre foi a minha melhor escolha. E agora ele foi embora. A Gol anunciou que suspendeu por 30 dias a venda do transporte de cães e gatos no porão das aeronaves, mas o serviço está mantido para quem leva os pets na cabine do avião. Agora 3h46, está aí Gabriela Rangel com informações desse caso que causa tristeza, causa revolta, também tem repercutido muito, inclusive também nas redes sociais. E para falar mais sobre esse assunto, nós falamos aqui no Estúdio CBN com o médico veterinário Cristiano Yamazaki, ele que é especializado em transporte internacional de animais. Boa tarde, doutor, obrigada por atender nossa equipe. Eu que agradeço, pessoal. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Agradeço o convite de vocês aqui para estar falando a respeito do ocorrido. Vamos lá, quero ver o que eu consigo fazer para ajudar com relação à elucidação do caso. Bom, doutor, primeiro o tutor do cachorro disse que um veterinário emitiu para ele um laudo de que o cão aguentaria aí cerca de 2h30 de voo. O que seria esse aguentaria, né, que o médico informou para ele, e como que a gente consegue estimar o tempo que um animal consegue passar em voo? Então, pessoal, o que acontece aí, assim, até achei curioso esse comentário que o veterinário fez com relação a essa questão de que o cão aguentaria 2h30 de voo. Eu presto serviço, eu faço esse serviço de transporte de cães, inclusive internacional, tá? Então, assim, nós viajamos com cães em porão, muitas vezes, por causa do tamanho do cão e tudo mais, por mais, às vezes, de 12 horas de voo. E todos aguentam, assim, usando o termo que o colega utilizou aí, tranquilamente esse tipo de período, chegam muito bem nos seus destinos e tudo mais. Então, precisaria verificar se de repente o cão não tem nenhuma doença pré-existente, alguma coisa assim, que eu acredito que não seja o caso. Mas em aeronaves assim, adequadas ao transporte aéreo, que eu sei que é o que acontece normalmente com toda a companhia que se sujeita
a oferecer esse tipo de serviço, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, os animais eles não vão no compartimento de bagagem propriamente dito, junto com as bagagens, assim, como se fosse uma mala, alguma coisa. Não. As aeronaves normalmente possuem um compartimento adequado e despressurizado, assim como no andar superior, no caso dos assentos, igualzinho aonde os passageiros costumam viajar, justamente por causa da diferença de pressão, temperatura e tudo mais que pode acontecer. Então, quando se fala em porão, não é necessariamente aquela ideia que a gente tem de ficar perto do trem de pouso, ali como se fosse no meio das bagagens, doutor? Não é dessa maneira que funciona. Eu não conheço o compartimento que é designado, mas eu tenho colegas que tem um amigo que é comandante e que estava me explicando a respeito disso, que quando a companhia aérea se disponibiliza a fazer transporte de carga viva, assim, de animais de estimação, por exemplo, em porão, a aeronave normalmente possui um compartimento designado a isso. Tanto é que o número de cães ou gatos em voo geralmente é contado, não é um número livre. Então, eles levam um determinado número de animais justamente por causa da capacidade que esse compartimento normalmente oferece. Agora, doutora, a gente sabe que estar em um voo afeta nós humanos também com relação ao ouvido, pressão, esse tipo de coisa, né? Agora, para um animal, isso é potencializado ou as sensações são as mesmas? No caso, sim, eu acredito que seja a mesma situação, tá? Com relação à pressão de ouvido e tudo mais, que normalmente a gente consegue desentupir com o simples ato de engolir, por exemplo. Os animais, eu acredito que não mude muita coisa com relação a isso. O que acontece muitas vezes dependendo do animal, situação de estresse e tal, por estar em um ambiente diferente, isso sim pode levar a um quadro de estresse. E como a diferença de temperatura deles, assim, o mecanismo de controle da temperatura dos animais é diferente dos seres humanos, no caso de cachorro e de gato, que eles não transpiram como nós transpiramos, às vezes por causa assim, de excitação, o animal que se assusta dentro do compartimento, alguma coisa assim, ou durante o trajeto, que eu acho que geralmente é onde que acontece a maior quantidade de acidentes, que seria esse transporte do animal do embarque até a aeronave feito pela equipe, é que às vezes pode acontecer esse tipo de problema. Doutor Cristiano, e quando faz um transporte de um animal, né, quais são as recomendações para o tutor com relação ao estado dele, né? Até em cima dessa resposta, algum medicamento, por exemplo, que o ser humano toma contra o enjoo, que é o Dramin, né? Tem muita gente que toma. Tem algo assim para os bichos? Não. No meu caso, eu já trabalho há muitos anos já com transporte de animais, principalmente internacional, é o meu foco principal. Eu transporto cães e gatos para o mundo inteiro, bem dizer. Atendo muito Europa, Estados Unidos, Emirados Árabes, e assim, são trechos longos de viagem e assim, a gente não costuma ter esse tipo de problema. As recomendações que eu passo quando meus clientes vão viajar com seus animais de estimação, geralmente eu peço para fazer jejum de alimento, principalmente dos animais. Com relação à água, eu costumo deixar livre todo esse período, porque quando chega no período da viagem propriamente dito, aí eu vou orientando com relação à questão de períodos para alimentação e tudo mais, tá? Com relação à utilização de medicação, isso é totalmente desaconselhado, tá? Eu não utilizo nenhum tipo de medicamento para os meus clientes, inclusive eu não aconselho a utilização de nada mesmo, nem Dramin, nenhum tipo de medicamento, justamente por causa dessa diferença de pressão que acontece. Então, às vezes, cada indivíduo, né, cada paciente, cada animal, responde de uma forma, assim como seres humanos. Então, eu não aconselho a utilização de medicação. Existe um preparo antecipado que eu costumo utilizar, que com relação ao fornecimento de alimento, para evitar que o animalzinho venha se sujar durante o voo, ou qualquer coisa assim do tipo. Isso é feito de uma forma mais controlada. Agora, doutor, como o senhor vê, nesse caso aí do Joca, né, o fato da Gol suspender agora por 30 dias esse serviço de transporte para pets? Prejudica nós, usuários, que dependemos desse serviço para transportar animais dentro do nosso país e para fora do país, e prejudica também o passageiro, que precisa muitas vezes viajar com o seu animal de estimação. Muitas companhias, assim, muitos passageiros, viajam com animais de estimação hoje, que são utilizados amplamente como cães de serviço, como cães de suporte emocional.
Então, toda essa ramificação, toda essa gama acaba ficando prejudicada. E justamente por falta de contingente adequado. Tá certo, doutor Cristiano Yamazaki, médico veterinário que é especializado em transporte internacional de animais por via aérea, conversou com a gente. Muito obrigada por ter conversado com a gente hoje aqui no Estúdio CBN, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal, de estar comentando a respeito desse assunto. Se precisarem de mais algum tipo de orientação e eu puder estar ajudando, podem contar comigo. Quero agradecer a Tayla e o Marco pelo convite mais uma vez aqui de estar participando do programa junto com vocês. E a gente está aqui às ordens para qualquer tipo de elucidação com relação a esse tipo de situação, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima tarde. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor Cristiano. Vamos para o último intervalo, então, para a gente falar de churrasco daqui a pouco? Vamos lá. A gente faz escolha.